desde criança, o que importa são as habilidades técnicas. Você vai para a escola, você estuda português, matemática, biologia, geografia, mas ninguém estuda aquilo que realmente mexe o ponteiro. As habilidades que levam ao sucesso e à felicidade de longo prazo, que são as habilidades comportamentais. Luiz Wabo é fundador da Wabo 23 Educação, empreendedor com formação em engenharia de produção pela PUC-Rio, mestrado em administração pela UFRJ e também fez o famoso e desejado curso OPM da Harvard Business School. O empreendedor, a empreendedora, é o gargalo do crescimento da empresa. Eu quero saber de resultado. Beleza, que tal falar e focar naquilo que dá resultado, que é você construir um time campeão? Cofundou a startup Civi, que foi vendida para B2W e foi diretor da Stone. É autor do livro Falar em Público é Pra Você e palestrante do TEDx. Os empreendedores empreendem para tapar um buraco na alma. Sucessos materiais, para mim, é a consequência. Causa é aquilo pelo que vale a pena você fazer o que você faz. Especialista em habilidades interpessoais, realiza imersões em gestão de pessoas com Bernardinho e Ricardo Basalha. Tem algumas palavras que eu não gosto, tipo, vamos reter os funcionários da empresa, vamos desenvolver as suas soft skills, o RH, os recursos. Humano não é recurso, né? Neste episódio, conversamos sobre autoconhecimento, liderança, cultura organizacional, relacionamentos e comportamento. Você fez uma provocação que eu queria tocar aqui. Você falou, eu não gosto dessa palavra. Qual palavra que era? Sucesso. Ah. E eu queria entender por que você não gosta dessa palavra. Wabo, por que as empresas e as pessoas têm tanta dificuldade com gestão de pessoas? A gente é acostumado desde criança, em casa, na família, na escola, a entender que o que importa são as habilidades técnicas. Você vai para a escola, você estuda português, matemática, biologia, geografia. Quem for para administração vai estudar o que na faculdade? Finanças, estratégia, marketing. Mas ninguém estuda aquilo que realmente mexe o ponteiro. As habilidades que levam ao sucesso e à felicidade de longo prazo, que são as habilidades comportamentais. E isso se reflete nas empresas, porque se nas famílias e nas escolas é assim que acontece, nas empresas a mesma coisa. Eu quero saber de venda, eu quero saber de operação, eu quero saber de resultado. Beleza, que tal falar e focar naquilo que dá resultado, que é você construir um time campeão? Você teve a sua ficha caída quando? Quando eu estava na arena, porque quando a gente está na arquibancada, moleza, né? Pega o livro, faz a aula, na teoria tudo Teoria funciona. maravilhosa. Aí eu fui para a arena, fui empreender, criar negócio no Brasil, uma startup B2B de precificação para e-commerce. Qual que era o nome mesmo, Wabo? Civi. Que você vendeu, né, essa empresa. Pois é, junto com o meu sócio, mais de 300 pessoas no time, a gente construiu esse negócio e depois de alguns anos a gente vendeu para o nosso principal cliente. E nesse momento, empreendendo esse negócio, que eu percebi que, na verdade, o desafio de vender, o desafio de receber rodada de investimento, o desafio de expansão, de abrir novas frentes, de lançar novos produtos, tudo isso nós fizemos, construímos marca, construímos um segmento que não existia no e-commerce brasileiro, que é esse da precificação dinâmica e monitoramento da concorrência. Tudo isso, desafios incríveis, todos derivados do único desafio que nós temos: construir uma equipe capaz de sustentar esses resultados, essa performance para o longo prazo. Construir um time campeão. Esse é o verdadeiro desafio. Para isso, eu precisei me desenvolver, deixar de ser um empreendedor que estava ali na correria para entender que eu tinha que virar um líder, que eu tinha que virar um gestor de pessoas. E o que você fez, então, quando você entendeu isso, né? Porque, eu já te conheço há um certo tempo e eu sei que você teve uma caminhada muito profunda no autoconhecimento. E eu imagino que isso se misture um pouco com esse seu processo de evolução. Aliás, deve ser impossível não ter um desenvolvimento do ser humano sem ter autoconhecimento. Como é que foi a sua caminhada? Normalmente, aquilo que deveria ser o primeiro passo, foi o que você acabou de citar, o autoconhecimento, a busca pela autogestão, vira quase que o último passo. Porque pensa bem, se você chegar para um aluno seu, um mentorado seu, e você falar assim, você quer que eu te ensine a você contratar pessoas? Claro, pô, quero crescer a empresa.
Tá, mas eu quero também te ensinar a demitir pessoas. Aí acho que não sei se... Meio chato, né? Demissão. Tá? O negócio é contratar, expansão. Tá, você quer ter alta performance? Quero ter alta performance. Mas para isso vai ter que ter alta presença. Alta presença furada. Então você quer gestão de pessoas? Claro. Mas e autogestão? Confuso. Nebuloso. Então a ficha caiu nessa forma. Eu percebi que eu precisava ser o melhor gestor do meu time, das pessoas, da minha equipe. Anos depois foi que eu percebi que, na realidade, faltou o fundamento, que era conseguir ser também um bom autogestor de mim mesmo, buscar minha transformação pessoal, mas, de qualquer forma, a gente vai tocando o barco, né? Então, como é que eu fiz isso? Eu comecei a ler todos os livros de liderança, todos os livros de gestão de pessoas, entrei para a Endeavor, que é aquela rede de apoio aos empreendedores, e fui buscando mentoria. Também fazia mentoria de venda, mentoria... Na época da CIV também. Na época da CIV. A gente foi selecionado para a Endeavor pela CIV, e aí é a maior rede de apoio aos empreendedores, tem no mundo inteiro, tem mais de 50 países. Aí fomos selecionados aqui no Brasil, com a última etapa em Dubai. Então a gente foi em Dubai, tem uma rede internacional que validou a gente, um negócio, os indivíduos, né, eu e meus sócios. E aí no final, pegamos mentoria, muita mentoria, voltado para como construir uma cultura, porque no final das contas, a verdadeira vantagem competitiva das empresas é a cultura. E aí, da gestão de pessoas, da liderança, da cultura, fomos chegando também na percepção de que o Vabo que começou o negócio com os sócios já não era o mesmo Vabo 5 anos depois, porque as demandas mudam, os desafios mudam, e se a gente não desaprender para abrir espaço para reaprender, em outras palavras, se adaptar ao novo cenário, a gente vai ficar sendo o gargalo da empresa. O empreendedor, a empreendedora, é o gargalo do crescimento da empresa. Então, foi nesse momento ali, obviamente, muita dor, né? Só há crescimento se houver um certo sofrimento, né? A gente tenta, de alguma forma, lidar com esses obstáculos. Dor tem, pessoal e profissional. E aí a gente tenta chegar nessa versão de hoje, que estou sentado aqui na frente de Marcelo Toledo. Você, cara, teve a oportunidade de ir para um lugar que eu acho que todo empreendedor, eu acho que todo mundo que almeja se desenvolver intelectualmente, que é Harvard. Você teve a oportunidade de passar por Harvard e fazer um curso que desde muito cedo eu entrava no site, ficava namorando e acompanhando o preço, e o dólar subindo, e o dólar subindo, e o dólar subindo, que é o OPM. Conta um pouco do OPM e o que você desenvolveu lá? O que você aprendeu por lá? Deixa eu te contar uma coisa rápida. Desde que eu comecei a empreender, receber e enviar dinheiro para o exterior sempre fez parte da minha rotina. No começo, tentei usar o banco tradicional e me arrependi, obviamente. Taxas altíssimas, demora, burocracia sem fim. Até que eu comecei a utilizar a remessa online. E nunca mais perdi tempo nem dinheiro. Hoje, todo mês eu uso para receber os proventos dos meus produtos de conteúdo. Se você precisa enviar ou receber dinheiro de fora do Brasil, seja empresa ou pessoa física, e ainda não usa remessa online, você está perdendo tempo. remessaonline.com.br. Agora, segue o jogo, bora de volta para o episódio. O OPM foi um divisor de águas na minha vida, um dos divisores de água, porque foi uma oportunidade de eu perceber que primeiro era um sonho realmente, como você falou, estudar em Harvard era uma coisa muito longe para mim. Eu tinha feito PUC, eu tinha feito um mestrado, tinha até estudado na França, numa faculdade bacana, mas outra coisa é você jogar o campeonato do bairro, outra coisa é você jogar ali na várzea, no profissional, no campeonato mais de entrada, outra coisa é você ir para Champions League. E Harvard, como sendo uma das principais universidades do mundo, sempre teve essa aspiração. E aí, chegando lá, o que eu descobri? Eu descobri que tem professor ruim em Harvard, mas tem professores espetaculares. Cara, isso é uma surpresa. Tem professor ruim em Harvard? Tem aluno que não quer nada em Harvard. Tem? Mas tem alunos maravilhosamente incríveis. Ou seja, é apenas um local, como outro qualquer, é óbvio. Guardadas as proporções, uma faculdade de centenas de anos, tem toda uma tradição, tem polêmica envolvida, tem. Mas no final, é você sair um pouco da sua mentalidade de vira-lata, que no caso eu identifico que talvez eu tivesse tido um pouquinho, mas o sonho estava ali, eu quero ir assim mesmo, beleza, vamos lá. E perceber que, beleza, teve aula que eu aprendi muito, a maioria delas, com os professores, mas teve aula que eu aprendi mais com os meus colegas.
E teve aula que eu consegui contribuir com meus colegas. E aí você percebe, peraí, beleza, então dá para eu jogar de igual para igual, dá para eu contribuir, dá para eu participar. Fora também o próprio sistema educacional, ou seja, um mês antes do primeiro módulo, então o que é o OPM então? É um curso de 9 semanas, dividido em 3 semanas por ano. Vai 3 semanas, volta no ano seguinte 3 semanas, volta no outro ano 3 semanas. Na minha turma tinham 160 alunos de 36 países. Então imagina você passar 9 semanas com pessoas de 36 países. De cara você já explode o seu networking, porque não é uma pessoa que você conheceu por acaso, você convive com a pessoa, você mora dentro do campus de Harvard. Um mês antes, recebe 1000 páginas para ler. Em inglês. 1000 páginas. 1000 páginas. Para as primeiras 3 semanas. E quando chega lá, você recebe um livro, porque você já leu as 1000 páginas, agora toma aqui um livro, porque é o que você vai precisar para aquelas 3 semanas. E a aula começa às 9 da manhã. Acorda às 7, toma um café, 7h30, a aula é 9. 7h30 você senta com o seu grupo de alunos para debater 3 casos que vão ter nas 3 aulas do dia. Aí eu lembrei das minhas aulas da escola, da faculdade, né? Que eu ia lá, nem sabia direito o que ia ter na aula, e o professor tinha que tirar coelho da cartola para 70% da turma, talvez não tenha tão interessado assim na aula. Mas, beleza, fomos em Harvard. E debate, você chega na aula e fala, pô, eu já li sozinho, já procurei responder as perguntas, já debati com o meu grupo, o que vai ter nessa aula? E aí o professor joga para um lado, joga para o outro, e vem e volta, não sei o quê, e você sai com um aprendizado que é espetacular. E o melhor de tudo, que eu fiz o curso de 2015 a 2017. Até hoje, grupo de WhatsApp ativo, debatendo, reencontros da turma, já teve um na Índia, um no Brasil, um em Israel. Você chegou aí? Fui em todos. Todos? Que Só demais. não fui um desse ano, que foi na Austrália, porque meu filho acabou de nascer na semana... Prioridades. Prioridades. Senão eu iria com certeza. Fabo, o modus operandi de Harvard, do ensino de Harvard, é muito interessante, né? Porque ele é baseado em cases. Então, como você falou, você já tem que ter tido o mergulho naquele caso, você já tem que ter debatido com os seus colegas e você tem que chegar preparado na aula, senão você não usufrui nada. O brasileiro que chega com o modo brasileiro, muito obrigado, Felipe. O brasileiro que chega no modo padrão dele, atrasado, sem nem saber o que... Cara, não aproveitaria nunca. Você realmente teve que mudar o comportamento. Não que você seja assim, mas o padrão do brasileiro é esse, né? O que você achou desse método de ensino? Você acha que realmente funciona, é legal? Eu sou engenheiro de formação, empreendedor por missão, mas sou professor por vocação. Então eu me realizo como ser humano quando eu estou em sala de aula. Então, não existe você ser professor sem ser aluno. Então, quando eu fui aluno, eu me maravilhei com esse método, porque nós estamos acostumados a um estilo de aula, escola, faculdade, qualquer treinamento de educação executiva, é uma aula palestra, é uma aula expositiva. E eu, como professor, eu não gosto de aula expositiva, eu nem consigo dar uma aula expositiva. Se eu tiver que dar uma palestra, beleza, vamos chamar de palestra, mas eu vou estar o tempo inteiro interagindo, trocando, perguntando. Até na palestra você faz isso, Até na né? palestra. Aí quando é treinamento, pô, aí é beleza, aí vamos ter case, vamos ter simulação, vamos ter jogo, vamos ter estudo de caso, vamos ter debate, vamos ter provocação, vamos ter um monte de coisa, teatro, vamos... Então, Harvard, 90% das aulas são estudo de caso. Tem uns 10%, aí tem palestra, tem simulação, tem outras coisas também. Eu gosto de variar mais, eu gosto de ter diferentes métodos. Harvard, o método de estudo de caso é o principal, tem uma aula ou outra diferente, mas a esmagadora maioria é estudo de caso, que é o quê? É você se colocar na situação real de um dilema, de uma empresa, de um empreendedor, de um país, depende, normalmente empresa, né, a maior parte da empresa, mas às vezes também tem estudo de caso sobre país, estudo de caso sobre indivíduos, mas você se coloca na posição do tomador de decisão. Seja no país, seja na vida dele ou na empresa, normalmente na empresa. De finanças, de marketing, aí pega tudo, mas tem um ângulo, né? Ângulo Legal. de marketing, ângulo de finanças, ângulo de liderança. E aí, esse é o antecedente, essa é a situação da empresa, o mercado, o concorrente, o dilema. Senta agora aqui e me fala, o que você faria? E o papel do professor, então, é dar esses ângulos.
papel do professor, ele deixa de ser o professor que é detentor do conhecimento, que é transmissor unilateral do conhecimento, e ele passa a ser um grande articulador, orquestrador, triangulador entre os conhecimentos da turma. Então, se ninguém lê o caso, não tem aula. Não tem aula, né? Mas, por outro lado, cabe também ao professor educar os alunos a perceber que é melhor para os alunos se prepararem para que, então, a mágica aconteça. Porque no conhecimento de um, com a experiência do professor, com a reviravolta do case, por exemplo, teve uma aula que era um case de sucessão, e que estava debatendo se a protagonista do caso deveria escolher qual sucessor, o que poderia acontecer. Familiar, sucessão familiar. Sucessão da empresa dela e tudo mais. Se deveria ser familiar, se deveria ter um profissional, se ela deveria sair ou esperar um pouco mais. Tinha uma série de dilemas ali. E aí, debate pra cá, debate pra lá, e o que você acha disso? Papapá, não sei o que, não. Faltando meia hora pra acabar a aula, o professor... E os alunos ficam animados, né? Do tipo, eu acho que tá tudo errado isso, tem que ser isso aqui, e vai, né? Aí o professor vira e fala assim, fulano, você acha que a protagonista do caso fez tudo errado? Acho que fez, nada a ver e tal. Então vamos fazer o seguinte, ela tá aqui na sala. Ela tava lá. Ela tava lá? Tava lá. Ela tá aqui, fala pra ela agora aqui, que ela tá ali, ela tá no fundo da sala aqui, eu vou apresentar pra você. Quebrou a perna dos caras. Aí, e agora? Travou? Travou. Então vamos contar agora, vamos chamar ela aqui pra ela contar o que aconteceu realmente e o que ela levou em consideração pra tomar essa decisão. Aí muda tudo. Não, aí você gerou uma experiência a mais pros alunos, porque você poderia ter só a discussão do caso e tal, mas além disso, a protagonista do caso estava lá e ela veio pessoalmente interagir com você. Eu, quando eu estive lá, além dessa situação, né, todo case que é assim, mas tem essas aulas especiais, eu tive uma aula especial com Alex Ferguson, que é o técnico do Manchester United. Por 26 anos ele foi o técnico, tinha se aposentado, Harvard escreveu um case sobre ele, a professora que escreveu o case deu a aula pra gente e ele estava presente para comentar. Que demais. Então, não é só uma questão de uma aula que você aprende com o professor. Você aprende com o professor, você aprende com seus colegas, você aprende com você mesmo e, além disso, é uma experiência memorável, porque você vai lembrar para sempre que você teve o contato com Alex Ferguson, com a moça lá que era a protagonista do caso, a empreendedora, que foi falada da sucessão, e o meu professor, que fez a palestra da formatura da minha turma, Michael Porter. Que chato. 5 forças de Porter ao vivo ali, depois tirar foto com ele, não sei o que, o cara que eu li todos os livros na época da faculdade. Então, é um pouco dessa dinâmica, além de você viver no campus de Boston, viver ali a situação Estados Unidos, toda a infraestrutura necessária para isso, interage com os alunos de outros cursos, de outras faculdades de Harvard, com os alunos brasileiros do undergrad, a gente trocou ideia, do MBA. Então, todo esse ecossistema de Harvard que propicia essas experiências, na minha visão, é algo que é muito mais só do que apenas uma questão de ensino-aprendizagem. É uma questão verdadeira de formação, educação e de memórias de experiências para a vida. E ali dentro daquele processo de discussão do case, você é forçado a enxergar muitas possibilidades. E eu faço um paralelo à nossa sociedade brasileira que usualmente não tem capacidade de crítica das coisas, que aceita qualquer coisa, que aceita qualquer ângulo. E quando você entra num ambiente desse, com 160 riquezas, né? 160 alunos participando, deve vir muito ângulo imprevisível de um país que nunca você visitou na vida, de uma cultura que você não conhece. Essa riqueza deve ser um negócio impressionante, né? Não, é extraordinário, porque tem um elemento em comum apenas entre os 160 alunos, que eles são empreendedores, donos e donas de negócio, C-level das suas organizações, mas não são executivos, são founders, fundadores, empreendedores. Pele em risco, tomaram risco para estar ali nos seus negócios. Mas todos os demais componentes são diferentes. Porque tem homem, tem mulher, tem homossexual, tem heterossexual, tem negro, tem branco, tem população indígena. Tem pessoal que é mais de finanças, pessoal que é mais de estratégia, pessoal que é mais de vendas. Tem pessoal da indústria, tem pessoal do serviço, tem pessoal da Nigéria, da Israel. Tem um israelense sentado do lado de um muçulmano, que está sentado do lado de um cristão, do lado de um ateu. Então você tem... Essa é a verdadeira diversidade, que a palavra agora está polêmica, né? Mas essa é a verdadeira diferença de visões, de opiniões, e que você percebe, beleza, eu tenho um ponto de vista, eu tenho argumentos, mas o que eu estou aqui desenvolvendo? Empatia, estou desenvolvendo a capacidade de trabalhar em equipe, de ouvir e perceber que talvez o meu ponto de vista
tenha outros pontos de vista que todos estão com razão, mas como é que a gente constrói um entendimento para viver melhor, ou para fazer um negócio, ou para construir uma parceria? Então eu vejo que essa capacidade da gente despertar no sentido de que como é que a gente faz para a gente não ser massa de manobra de quem quer que seja? Então eu vejo que é muito mais uma habilidade chamada autorresponsabilidade e protagonismo. Então eu tenho a autorresponsabilidade de perceber, tudo bem, a gente pode aqui debater, se você quiser debater aqui do futebol, da política e tal, vamos bater, trocar ideia, não tem problema. Mas o quanto que eu verdadeiramente estou pensando por mim mesmo, o quanto que eu estou só repetindo o que o livro falou, ou o quanto que eu estou só repetindo o que fulano falou, a leitura da manchete de jornal, né? Tem os leitores de manchete de jornal. Lê a manchete, repete, já acha que é verdade. Ou essas discussões todas de polêmica, de post de Instagram. Como é que a gente sai dessa confusão, desse redemoinho e consegue desenvolver por si próprio essa análise crítica? E perceber, beleza, isso realmente sou eu que acredito? Eu realmente penso assim? Ou eu estou replicando um conhecimento de alguém? E aí, também, Harvard acaba estimulando isso indiretamente. O processo de desenvolvimento intelectual, ele eventualmente vai esbarrar no autoconhecimento. Quando que o autoconhecimento entra na sua vida? Quando que você busca o primeiro curso? Quando que você busca a primeira experiência? Quando que você começa a perceber que ali você iniciou o seu processo de transformação? Muito similar ao processo empreendedor. Steve Blank, grande autor do Vale do Silício, de Stanford, Colômbia. Tive com ele também no curso. Deve. Cara, incrível. Lá em Harvard? Esse foi em Colômbia. Colômbia. Eu mandei o pessoal do meu time para lá, eles fizeram o curso, e aí eu fui para fazer a abertura e o fechamento e interagir com ele. Aquela chat mesmo, tirar foto, troca ideia, conversa, e participei da aula também. Não fiz o curso inteiro, mas incrível. O que ele diz é que existe o chamado empreendedor. Eu gosto de chamar de coceira. Tô com a coceira aqui e tal. Então, empreender um negócio, se a gente parar pra pensar, teve algum momento que quem tá nos assistindo teve essa coceira. Pô, não tô gostando. Como é que aconteceu comigo? Pô, tô querendo fazer mais. Tô sentindo que onde eu tô trabalhando aqui, o meu chefe não me permitindo voar. Eu quero acelerar, quero voar, o cara tá me travando. Eu vejo que tem tô com um momento de vida adequado para tomar um risco. Então deixa eu ver o que eu consigo aqui para começar um negócio, para querer fazer do meu jeito, entre aspas, não que seja a única forma correta, mas ter um pouco dessa liberdade e responsabilidade. Então é o processo empreendedor. O autoconhecimento, na minha visão, olhando para trás, ele é a mesma coisa. Só que ao invés de ser empreender um negócio, eu estou empreendendo a minha própria vida. Então eu percebo que em vários momentos da minha vida ele já esteve presente, só que de forma latente, de forma tácita. Até o momento que eu falei, opa, despertei, a coceira aumentou. E aí, seria muito bom dizer que foi momentos quando eu tava no churrasco, né? Quando eu tava na Disney, né? Pô, fui pra Disney e meu autoconhecimento aflorou em mim. Não foi, né? No meu caso, especificamente, foi do divórcio da minha primeira esposa, né? Então, não é um momento agradável, né? Ninguém casa pra divorciar, mas aquela situação te pega e você fala, beleza, ou eu vou repetir os padrões aqui porque eu não quis ouvir o wake-up call que teve nas situações anteriores. A vida vai te dando sinais, né? Levinho, depois fica um pouco menos leve, depois fica um pouquinho médio, depois fica um pouquinho pesado, depois te dá uma rasteira bizarra, porque você não quis ouvir. No caso, eu não quis ouvir os sinais anteriores. Mas pode ser que essa rasteira bizarra volte depois mais forte ainda. Vai ser o quê? Um infarto? Vai ser um câncer? Vai ser uma doença? O que vai ser? Não sei. E aí eu resolvi ouvir. Então eu falei, olha, realmente passei por um desafio do divórcio. E não é só o divórcio é apenas um marco ali, porque eu tava 14 quilos a mais do que eu tô hoje. Uau. Era sempre o chato da turma, porque tava sendo quem trabalhar, focado, não sei o quê, papapá. Tava sempre acelerando. Aí dá 300 km por hora na curva, vem a curva, não freou, não desacelerou. Você tem que desacelerar para acelerar. Mas se não desacelerou, bati na curva. E aí acho que esse foi o grande day one da minha virada do autoconhecimento, que eu fui buscar ajuda. E é engraçado que a gente estava falando aqui dos bastidores sobre o quanto um filho também traz autoconhecimento. É impressionante como as pessoas que estão presentes na nossa vida, algumas em específico, essa conversa eu tive com a Dani também. A Dani fala que as filhas dela são verdadeiras mestras dela.
o quanto ela aprende no processo de criação das filhas, né? Quando você sai desse divórcio, começa a cair um monte de ficha, né, Vabo? Eu também passei por isso tem aproximadamente 1 ano. É uma quantidade de fichas que cai que você começa a entender um pouquinho mais sobre você. O que caiu de ficha que fez e o que fez você buscar o que você foi buscar? O que você foi buscar depois dessas fichas que caíram? Eu percebi que a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem alguns padrões. Então eu fui estudar sobre neurociência. Fui buscar diversas ferramentas, terapia, meditação, fui buscar livros, mentores, para tentar começar a estudar sobre mim mesmo. Por que será que eu, que tinha todo um caminho bacana, 2015 foi o ano, 2015 foi o ano que foi o primeiro ano de Harvard, que eu estava realizando esse sonho. Foi o melhor ano profissional da minha vida. Nós vendemos a empresa nesse ano. Então, financeiramente, incrível. Realização profissional, sucesso. Nessa palavra eu não gosto muito, mas tava bem na empresa. O melhor ano da minha vida profissional virou janeiro, divorciei. Ou seja, um desequilíbrio gigante. Então, nosso cérebro ele tem padrões. E aí eu percebi que, por exemplo, eu não estava na minha própria agenda. Quando eu estava em qualquer situação, eu estava pensando na reunião do dia seguinte, estava pensando no que tinha acontecido no dia anterior, no mais, eu quero mais. Não estava presente. Não estava presente. Eu quero mais. E não tem problema a gente ser ambicioso, não tem problema a gente querer mais. O problema é quando a gente vai para o extremo máximo, e que, na verdade, sai desse vai para um desequilíbrio, e esse desequilíbrio, percebi que minha saúde física estava muito ruim, minha saúde mental estava muito ruim, a espiritualidade também achava tudo balela. Então você citou a Dani, né? A Dani é a nossa mentora, né? Tivemos juntos na imersão dela e ela tem toda a razão, porque agora, olhando em retrospecto, muito difícil você estar no olho do furacão e conseguir, você quer sair do olho do furacão. Aí você olha em retrospecto e fala, realmente, o meu divórcio, 2016, foi um marco na minha vida. Agora eu sou pai há 2 anos, com a minha esposa, e há 3 meses, meu segundo filho. Com certeza absoluta, estou no novo olho do furacão, e com certeza absoluta, esse vai ser o novo day one de transformação na minha vida, porque os filhos têm esse objetivo, né? De nos fazer melhorar, de melhorar nosso autoconhecimento. Mas falando do primeiro de todos, resumidamente, eu percebi que alguma coisa precisava mudar. Não sabia muito bem do que era. E o que eu percebi era essa questão do controle, né? Controle de achar que eu tenho controle, que eu posso controlar as coisas e tal, e talvez seja uma ilusão. Quando você falou sobre, quando eu te perguntei nos bastidores como que a criança nos desenvolve e tal, você tocou exatamente nessa palavra controle. O que era o Vabo do passado que queria controlar tudo? O que você queria controlar que hoje você entende que não se controla? O Vabo do passado, que ainda tem um pouquinho no Vabo do presente, porque talvez essa seja o meu desafio, mas que eu já tô tentando melhorar. Talvez seja o seguinte, olha, o Vabo de 2025 se sente muito melhor do que o Vabo de 2016. Mas o Vabo de 2035 espero que seja melhor que o de 2025. Resumidamente é isso. Ou seja, agora eu resolvi descobrir tudo. Muito longe disso. Mas vou comparar o de hoje com o 2016. 2016 para trás era o quê? Era um Vabo que, se tivesse que resumir minha vida, era uma planilha, né? Eu tenho tudo meio que planejado exatamente. Eu sei que eu quero fazer a faculdade, depois eu vou fazer o mestrado, porque eu quero dar aula, depois eu quero um dia fazer Harvard, resolvi, fiz o round de Harvard, eu quero fazer empresa e tal, tenho planejado tudo, estruturado tudo. E aí, muito pouca capacidade de flexibilidade, muita frustração quando os planos não saíam conforme eu tinha planejado, e a única certeza que a gente tem é essa, né? Então, eu vou planejar, a certeza que eu tenho é que não vai acontecer. Mas então por isso eu não vou planejar? Não, vamos planejar, vamos organizar, para que quando saia da rota, eu tenha a flexibilidade de ajustar. Então essa coisa da falta de presença, a necessidade de hiperrealização, que é to-do list. Meu to-do list virou uma prisão, porque eu falei que eu tenho que fazer isso, eu vou até o final, eu vou fazer, porque a performance tem que fazer, E aí qual que era o meu medo? Meu medo era achar que eu estava indo para um extremo, que ao não ir para esse extremo, eu ia cair no outro. Ou seja, se eu não fizesse tudo list, eu vou ser o quê? Frouxo. Eu vou ser bunda mole. Eu vou ser permissivo
Não, peraí, eu tô num outro extremo máximo, eu não tô indo pro outro extremo. Eu acho que talvez eu nunca vou ser aquela pessoa que, então eu vou ficar aqui de boa, tranquilo, tá tudo bom também. Cara, isso não é minha essência. Mas ir para um extremo máximo de apertar e não sei o quê, isso eu senti que estava me fazendo mal e ocasionou nessa bola de neve que foi essa ruptura e a falta de me colocar como prioridade, que é cuidar da minha alimentação, cuidar da minha saúde, de exercício físico. Aprendi a questão da meditação, sempre tinha achado uma balela, porque eu sempre era hipermaterialista. Então, olha só, é meditação. Falou negócio de xamã, não sei, então fora. Isso aí não é pra mim, isso é furado. O negócio é ciência e tal. E eu entendi que talvez o materialismo científico e o dogmatismo religioso não sejam dois caminhos que hoje me interessam tanto. Talvez tenha um meio termo aí, um caminho no meio. Não é nem a coisa da fumaça também não vou gostar, mas a ciência também não é resposta para tudo. A ciência não tem resposta para tudo ainda. Tem uma coisa do sutil aí, tem uma coisa do invisível, tem a coisa da sincronicidade. Então eu fui buscar um pouco desse caminho. Eu continuo com o meu olhar crítico, continuo com o meu olhar do método científico bacana, porém muito mais aberto a experiências que eu percebo que a coceira aumentou. Não dá para eu resistir a essa coceira. Tem coisa mais aí do que só aquilo que os olhos podem ver, que os 5 sentidos podem presenciar. E aí você experimentou muita coisa, né? Nesse processo, assim. Você se abriu para muitas experiências, né? A gente fez uma em conjunto, que foi a imersão da Dani e do Murilo, que é o Ponto Cego, o famoso OPC, que ainda não teve oportunidade de fazer, é maravilhoso. A gente passa lá 3 dias, 4 dias? 4 dias. 4 dias. Foi muito bacana. Você depois fez o Retiro de Solitude da Dani, que são 5 dias. 5 dias em silêncio. Fez com a sua esposa. Foi. Fez com a sua esposa, 5 dias em silêncio, que é maravilhoso. E você teve outras experiências. Conta um pouco dessas outras experiências que você teve. O que você pode contar, obviamente. Vamos lá. Estamos aqui no podcast Excepcionais, né? Então a gente tem que aproveitar para contar tudo. O que eu percebi, a primeira de todas que eu comecei foi terapia, que é o básico, com psicólogo. TCC? TCC, não era exatamente TCC clássica TCC. Não era o clássico TCC da teoria cognitivo comportamental, mas tendia para, porque aí, novamente, a sincronicidade me colocou um psicólogo que eu interagi bem, porque no final das contas esses profissionais, para mim a chave não é o método, a chave não... Eu também acho. Óbvio, o método tem que fazer sentido. A chave é com quem você faz. Pode ser o melhor método do mundo, eu amo Freud, não sei o que, papapá. Aí o psicólogo te conduz da melhor forma, você não tem conexão com a pessoa. Às vezes é um método que você nem conhece muito, mas você curtiu a pessoa, vai arrumar uma forma de ser bom pra você. Uhum. Então eu comecei com o Dr. Sandro, mandar um abraço aqui, Dr. Sandro, que ele, curiosamente, ele é psicólogo, mas além disso, ele também faz um trabalho de mindfulness, então ele me introduziu para esse mundo da meditação. Fantástico. E toda a base dele é uma base dos Vedas. Ah, que maravilhoso. Então foi aí também que me introduziu um pouco nesse mundo hinduísmo Ele que também era Vedanta. do xadrez? Não. Esse é outro. Esse depois foi o Krishna, que meio que o Dr. Sandro me preparou pro Krishna. Legal. Então esse trabalho de meditação, de entender que tudo que nós temos é momento presente, de que o passado e o futuro são elementos importantes, porém na imaginação, que a gente fica muito preso ou no passado ou no futuro, sendo que esquece de viver o presente, a presença e respirar. Então todo esse exercício comecei com ele. Depois me reconectei com o Krishna, que tinha sido meu professor de xadrez na faculdade, que ampliou esse mundo do Kriya Yoga, do Bhagavad Gita, do Vedanta, da floresta, de métodos enteógenos também. Aí quando você fala da floresta, medicinas da floresta. Medicinas da floresta, porque no final das contas são ferramentas. E no final eu também estava na fase de experimentação. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido, o que não faz sentido. Então fiz essas imersões também. Então teve uma imersão também muito boa que eu fiz com a professora Carol Garrafa, que é a nossa sócia lá na faculdade, depois Link, né? na imersão também. Então eu fiz a imersão com ela também, que tinha um pouquinho do silêncio,
Então, já foi uma experimentação para depois fazer o silêncio maior com a Dani. Legal. Então, você repara que a própria vida, você vai vibrando na energia da vontade de querer, você pensa, tô pensando em tal coisa. Vão aparecendo caminhos e oportunidades. Talvez a grande transformação que a vida tenha me oferecido foi ter conhecido a minha esposa. Porque eu vibrei uma energia de querer me desenvolver por um caminho. E quando eu encontrei a Caroline, na realidade, as habilidades, as características dela são exatamente as coisas que eu queria desenvolver em mim. E é impressionante. É acaso? É coincidência? É sorte? Tudo bem se você pensar assim, né? Mas pra mim, eu devo ter feito alguma coisa muito boa pra Deus, pro universo, pra natureza, pra ele ter colocado a Caroline na minha vida. Ela é uma baita executiva também, então de certa forma vocês têm um perfil que viveram no mesmo mundo e o ritmo é acelerado de executivo. Não tem jeito você ser executivo de uma grande empresa, de uma startup, e você não ter esse ritmo da vida. Mas ao mesmo tempo você teve que colocar um pouco de freio em você e respirar um pouco e se reconectar e reorganizar o seu modo de operar a vida. Como era a Caroline? E como que ela contribuiu para isso? Eu falo isso pra ela e ela fala assim, mas eu não fiz nada. Aí eu falei, pois é, exatamente por isso. Porque não é que você fez alguma coisa. Você simplesmente é do jeito que você é. E o fato de você ser do jeito que você é se conectou exatamente com o que eu precisava pra mim. Que é o quê? Ela é uma pessoa calma, leve. O que é a característica da pessoa que quer controlar tudo, que era o meu caso? Peso, né? Porque qualquer coisa eu tô reclamando, qualquer coisa não tá bom. É perfeccionismo ao extremo, não sei o quê, papá. Ela é uma pessoa leve, ela é uma pessoa tranquila, uma pessoa serena. Uma das principais habilidades dela é a empatia. Todas as amigas dela ligam pra ela porque ela, na hora que tem uma dificuldade, porque ela sabe ouvir. Ela não é aquela pessoa que interrompe, ou que ela quer impor a verdade dela, ou que ela julga a pessoa porque você deveria ter feito isso. Não, ela sabe, ela é um grande porto seguro pra mim, com certeza, e pra todas as pessoas ao redor, porque sabe, ela naturalmente, ela não força isso, ela naturalmente é uma pessoa que tem compaixão, que tem empatia, que sabe ouvir, e isso era exatamente o que eu precisava pra mim, de poder, ao estar com ela, ela me desacelera. E agora, nessa nova fase que a gente tá vivendo, eu vejo que ela tem uma vocação de ser mãe. Então, só de ver ela interagindo com nossos filhos, eu vejo, nossa. E ela conseguiu provocar, assim, transformações incríveis na minha vida. Por exemplo, eu tinha grande dificuldade de ter cachorro, por exemplo. Nunca quis ter cachorro, tinha medo de cachorro. E Medo? um certo medo, assim, um certo desconforto. E ela falou que queria ter um cachorro. E eu falei, é impossível, não vai rolar e tal. E ela não foi impondo, porque ela sabia se ela impor, beleza, vamos lá. Barreira. A minha vida, vamos lá, é negociar, não sei o que. Não. Ela foi com jeitinho, foi com suavidade, foi com o jeitinho dela e tal. E aí a Área, na verdade, é a nossa filha número 1, né? Ela serviu de protótipo, MVP dos nossos filhos humanos. E a Área me transformou em pai. Então a Caroline, pelo jeito dela, me convenceu a trazer a Área e hoje eu sou apaixonadíssimo e mudei com uma coisa que era inimaginável, impossível na minha mente originalmente e para pessoas que me conheciam. E é engraçado isso, né? Porque eu estava em processo de transformação, mas as pessoas que me conhecem há mais tempo têm essa dificuldade, né? De perceber, peraí, mas você não gosta de cachorro, você tem medo de cachorro, e agora tá aí, cachorro dormindo na cama, abraçado ao cachorro, beijando o cachorro. Pois é, né? Transformação. É a mágica de Caroline. E teve uma coisa que antecedeu a Caroline, que foi o Vabo, planilheiro, que precisa controlar as coisas. O checklist do Mozão. Eita! Que virou uma live todos os anos no Dia dos Namorados, que se tornou uma referência para mim e logo se tornou um conteúdo que eu fiz do Gelo, que eu me inspiro, né, no checklist do Mozão, que é como encontrar um amor, foi mais ou menos um texto assim que eu fiz, mas que serviu para mim nessa transição, né, da separação, do divórcio e de encontrar a Nájila. Eu queria que você falasse qual era o momento que você estava vivendo ali, porque você foi muito pragmático, e eu acho importante isso no processo da escolha do amor, porque boa parte das pessoas escolhem o amor pelos critérios errados. Queria que você falasse um pouco sobre o checklist do Mozão. Você vê, né, que sabe que a maior satisfação que um professor tem é saber que um
pequena contribuição, conteúdo, uma aula, uma frase, uma ferramenta pode ter contribuído para alguém. Então, eu fiquei muito feliz quando você citou lá o checklist do Mozão naquele post que você fez. O que é o checklist do Mozão? É a minha cabeça de engenheiro, minha cabeça de método, controle, gestão, processo. Fiquei solteiro. E aí, minha fase de solteiro foi assim, 6 meses de completa confusão. Quem sou eu? O que está acontecendo? E tem uma passagem dessa fase que é curiosa. Um amigo meu, estava no bar com um amigo meu, ele estava solteiro, tinha acabado de ficar solteiro e tal. Primeiro você fica meio em choque, depois você vai lá. No meu caso, só para fazer o parênteses, houve um comunicado de divórcio. Ou seja, a minha primeira esposa falou, estou te comunicando que nós estamos divorciando. Então meio que foi assim, tá, beleza, tá um choque, beleza? Não foi uma conversa. Foi uma conversa, mas meio que com a decisão tomada. Tudo bem, respeito, vambora, bola pra frente. Na hora, fica sem chão. E hoje, olhando pra trás, eu vejo que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. É óbvio que eu não queria na época, beleza, mas foi a melhor coisa, porque se não tivesse sido isso, eu não teria contado a Caroline, a Área, Letícia e o Filipe, meus filhos. Então, melhor coisa, maravilha. E aí, fui pra um bar com um amigo meu, solteiro, ali nos primeiros meses de solteiro, e eu não conseguia, tinha quase 10 anos, estava namorando / casado, não conseguia falar com uma menina na mesa ao lado. E ele virou pra mim e falou assim, Vabo, você vendeu a sua empresa. Você estudou em Harvard. Vai ali falar com a menina. Eu falei, você é professor de oratória, Vabo. Aí eu, tô travado. Então são os primeiros 6, resumo dos primeiros 6 meses. Segundos 6 meses, pô, aí destravou. Aí vambora, aí é tranquila, curtição. Porque hoje em dia, a conclusão depois desse tempo solteiro, é que você conseguir um casinho num bar, com um amigo de amigo, numa balada, não é difícil, né? Não é difícil. Sair uma noitada, uma balada, encontrar a galera ali e tal, alguém pra ter o caso, não é difícil. Difícil mesmo é você encontrar alguém legal, alguém bacana, pra você compartilhar a vida. Então os segundos 6 meses foi isso, casinho pra cá, destravei, vamos que vai. Os terceiros 6 meses, foi esse 1 ano e meio que eu fiquei, os últimos 6 meses, já tava nessa fase de, pô, tá bom, já entendi como é que é a vida de solteiro, mas já começou a outra coceira. Tô procurando alguém legal. E aí você se frustra aqui, se frustra ali. Eu falei, beleza, olha só, método, processo. Deixa eu procurar se tem um framework. De achar um amor. Framework. O que eu tô buscando? Porque se você não sabe o que você tá buscando, isso serve pro amor, serve pro trabalho, serve pra meta, serve pra qualquer coisa. Gato de Bota já falou isso lá o Gato da Alice, né? O Gato da Alice falou isso. Se você não sabe onde você tá, qualquer lugar serve para onde você quer ir. Então, beleza. Então, vamos criar um método. Método, eu falei, quais são os critérios que no próximo casinho que eu arrumar aqui, qualquer lugar que seja, no trabalho, no curso, na rua, na balada, no bar, no amigo de amigo, o que for, o que eu tô buscando? Então, eu vou começar, beleza, vou sair, vou curtir, mas ao mesmo tempo eu vou ver se essa pessoa aqui se encaixa nesses critérios. Porém, é amor, né? Então também não pode ser só isso, mas enfim, beleza. Então é assim que surgiu o checklist do Mozão. Eu criei 7 critérios que eu compartilhei com você, compartilhei na internet, compartilhei com todo mundo, faço essa live anual. E também não é para você pegar e você adapta. Pô, esse critério eu não concordo, vou juntar esse com esse outro, agora eu vou botar um outro critério, não tem problema. Mas é mais o exercício de reflexão de você ver, para você, quais são os critérios que você quer adotar para você definir e tomar a decisão mais importante da sua vida. Tem 3 decisões que são mais importantes da sua vida. Sim. Essa é a número 1. Número 1. Com quem você vai se relacionar. Seu marido, sua esposa, pro resto da vida. A pessoa vai estar do seu lado. Não tem decisão mais importante do que essa na vida. E só um parêntese rápido, saiu recente, veiculou recente, né? O estudo é mais antigo. Que quando você casa é quando você ganha mais dinheiro. Então continue. Estudo de Harvard, inclusive, mais antigo da história da humanidade, lá na 4ª geração de pesquisadores, vai fazer 100 anos esse estudo. O maior preditor de felicidade. 100 anos eles vêm estudando, geração por geração, pega a criança, vai até a velhice. Quer que revela? Revela já? Lógico. Vou deixar aqui de dever de casa para vocês pesquisarem. Qualidade dos seus relacionamentos. E aí não necessariamente precisa ser o cônjuge. Às vezes a pessoa não tem filho, porque analisaram tudo, né? Com filho, sem filho, casado, não casado, a pessoa que dedica a vida para uma causa, é monge, uma causa espiritual, qualquer coisa. Não importa. O que importa é qualidade dos seus relacionamentos. Então, naturalmente, cônjuge, filhos,
mas também pais, irmãos, amigos, trabalho, a causa que você defende. Se você tem relacionamentos de qualidade, esse é o maior preditor de felicidade a longo prazo. Portanto, com quem você mais vai interagir na sua vida para o resto da vida é com quem você casa. Portanto, decisão mais importante da vida, falei, não pode ser uma decisão aleatória. Preciso ter um método. Um método. E aí criei o método Checklist do Mozão. 7 itens. 7 itens. Quais são? Vamos lá. Não necessariamente na mesma ordem, né? Mas cada um faz a sua ordem também. Mas primeiro item para mim, companheirismo. Capacidade que você tem de dialogar, conversar, ter prazer em passar tempo juntos. Não importa se vai viajar, não importa se você vai tá chovendo, se vai miou o programa, não importa. Aí é amizade mesmo, amizade. É mais do que amizade. É mais que amizade. É amizade no sentido de você ter a pessoa que é sua parceira nos crimes. É companheira mesmo, a pessoa que tá junto ali, não importa o que vocês vão fazer, o que importa é você fazer junto. É ver filme, é ver série, é viajar pra perto, pra longe, é dormir, é ficar acordado, é jogar jogo. Você tem prazer pela companhia, daí o companheirismo pela companhia da pessoa. E isso leva um certo tempo para você descobrir como é a sua interpretação disso. Ou aparece rápido? Olha, é uma boa pergunta. Com a Caroline, ela gabaritou o checklist do Mozão e foi assim, em pouco tempo. Pouco tempo. Em pouco tempo. Porque o 7º item... Então vocês tiveram intensidade. Intensidade. Eu pedi ela em casamento com 8 meses. Porque o 7º item explica isso. Então a gente vai chegar lá. Primeiro item, companheirismo. E aí, pra mim, a grande literatura desse primeiro item, companheirismo, chama um livro As 5 Linguagens do Amor. Fantástico. Esse livro, pra mim, explica bem que é muitas vezes você quer motivar a pessoa pela forma que você motiva. Você quer amar a pessoa pela forma que você é amado. Não. Você tem que amar e motivar a pessoa, motivar no exemplo aqui profissional, ou amar a pessoa na vida pessoal, por como ela prefere ser amada. Então isso ajuda muito a criar a conexão. Então primeiro item é isso. Segundo item, admiração. Então você passa tempo junto, você gosta do companheirismo, mas mais do que isso, você respeita a pessoa pelo jeito que ela é. A presença dela, a existência dela tem características e habilidades que você admira, que te inspiram, que você adora estar junto. Você vai viajar com a pessoa, isso é curioso, porque talvez dá para fazer o checklist do Mozão também como sócio da vida profissional. Sócio da vida profissional. Porque o sócio da vida profissional, você casa com a pessoa. Eu brincava, meu sócio da minha primeira empresa, eu casei com ele, profissionalmente. Verdade. E no final, é isso. Ou seja, se você vai viajar com a pessoa, você passa horas e a conversa não acaba, e você vai trocando. Isso na amizade é muito comum também. Aliás, eu tenho isso com você. Todas as vezes, a gente foi viajar juntos. Teve um momento que a gente não parou de conversar. A gente troca, conversa, e o assunto não para, e aí você tem que trocar o assunto. Porque você tem vínculo, tem conexão. Então, a admiração tem essa coisa da conversa e tem a coisa da característica que a pessoa tem que te fala, pô, bacana, tô aprendendo com essa pessoa. Ela me ensina algo. Toda vez que alguém ensina algo pra alguém, fica uma dívida moral inconsciente. Porque, pô, eu quero estar com a pessoa que me ensina alguma coisa. Não é aquela pessoa chata que tá ali monopolizando, que não sei o quê. Então esse é o segundo. Admiração. Fantástico. Terceiro item do checklist do Mozão, que é um exercício de autoconhecimento importante, são os valores. Quais são os seus valores? Pra você saber o que você busca os valores da outra pessoa, você tem que saber quais são os seus, pra ver, tem match. Uhum. Pô, você é a pessoa que valoriza a honestidade. Aí você casou com a pessoa corrupta. Aí não dá, né? Você é a pessoa que valoriza trabalho duro, esforço, acordar cedo, ralar, nada cai do céu. Aí a pessoa, não, pô, que eu quero dar jeitinho, quero o caminho mais fácil, atalhos. Vai chegar uma hora que isso a conta vai cobrar. Então, entender os seus valores, para entender os valores da pessoa, fazer esse exercício e verificar o match. Vai pro próximo, eu quero comentar um pouco esse. Pode falar. Esse aqui exige autoconhecimento, né? Porque muitas vezes as pessoas bem sabem seus próprios valores, né? Exige autoconhecimento. Porque não é só os valores. É entender por que você faz o que você faz. Alguns chamam de causa, missão, propósito. É onde você quer chegar. É entender o que te move, quais são as suas motivações. Por quem você faz o que você faz. Que resumem princípios, valores, virtudes. Esse conjunto de características que são cruciais,
que é uma bússola para tomada de decisão, né? É um filtro de cagadas, né? Vou tomar uma decisão. Peraí, deixa eu ver. Meu valor é isso, isso, isso. Essa pessoa não tem isso. Por que eu vou caminhar com ela? Pessoal e profissionalmente. Então, é um exercício importante. É que eu percebo que muitas vezes as pessoas começam um relacionamento e elas se apaixonam não pela pessoa, mas pela imagem que elas construíram daquela pessoa na cabeça delas. E a partir desse momento você começa a ignorar os maus comportamentos porque você tem a expectativa de que a pessoa é aquela que está na sua cabeça. Você não, vai melhorar. Não, isso daqui vai resolver. Não, isso daqui. Então você deixa de ignorar os valores que as pessoas estão te mostrando. Por isso que eu tenho uma frase que eu repito, mas poucas pessoas entendem essa frase. Quando alguém te mostrar quem é, acredite. Porque as pessoas não querem acreditar. Então, eu acho que muito dos problemas do início do relacionamento tem a ver com esse é o 3, né? Esse é o ponto 3, né? É o terceiro ponto. Você fala assim, cara, você precisa perceber e notar muito bem o comportamento da pessoa, porque aquilo ali é a expressão dos valores dela. Essa é uma sabedoria incrível que evitaria muitos erros. Muitos erros, né? Muitos erros, porque muitas vezes você não está amando a pessoa autenticamente por quem ela genuinamente é. Você está amando o ideal que você fez, a expectativa que você criou, do filme da margarina de sábado de manhã ali na televisão, aquele coisa da família, mas no final das contas, a aceitação da realidade é um caminho para a felicidade, do que ficar criando coisas na cabeça que depois, de novo, a conta vai chegar, vai ter frustração e não é aquilo que verdadeiramente a realidade nua e crua te mostrou. Então, ter esse entendimento, e é um exercício que não é assim, agora eu entendi, agora eu zerei a vida. É um processo, um contínuo, mas você está sempre subindo um degrau, você vai entendendo o que você quer, o que você não quer, principalmente. É mais fácil você entender o que você não quer, muitas vezes, do que o que você quer. Porque eu não quero passar de novo por isso, então eu não vou buscar alguém. Então você evita repetir padrões, né? E aí toda a teoria freudiana de você estar repetindo o padrão de encontrar alguém parecido com seu pai, parecido com a sua mãe, e por aí vai, acaba voltando. E aí você não entende o que está acontecendo. É o terceiro relacionamento e é a terceira vez que dá errado. Pois é, porque mudaram as pessoas, mas você não mudou. É isso aí. Número 4. Número 4. Então os valores é meio que essa resposta realmente. Quem você é, o que você considera que é importante, valoriza os valores. Os valores são o seu comportamento são os seus valores em movimento. Então se o valor é o que você é, o número 4 é para onde você está indo. É a visão de longo prazo. Muito importante. O que você tem de plano futuro, de sonho grande, ou de qualquer tipo de tamanho de sonho para sua vida? Porque vai ter choque também. Beleza, eu valorizo tais coisas, e tem 3. E eu vejo no futuro, minha visão que eu tenho, um sonho que eu tenho, ter filho. Aí outra pessoa fala, não quero ter. Eu tenho como visão de futuro morar na Austrália. Não, mas eu quero morar no interior do Mato Grosso do Sul. Eu quero ser uma pessoa pública. Quero ser a pessoa, vou trabalhar vou ser candidato, gestão pública. Não, mas para mim, eu quero ser a pessoa que vou ter sempre privacidade. Ferrou. Então, esse choque futuro, muitas pessoas também empurram com a barriga. Vai mudar de ideia. Filho, então, é clássico, né? Um quer ter, outro não quer ter, ou então um fala assim, não sei. Já meio que caminha para não quer ter, mas sabe que outra pessoa quer, então meio que dá uma enrolada, aí daqui a 10 anos juntos, fala, e aí? Aí você investiu 10 anos no relacionamento, que foi para água abaixo, porque não tomou a devida precaução de alinhar e conversar. Porque é uma constante, é um contínuo, né? Você conversa, você tem companheirismo, você admira a pessoa pela ela ser genuína, você entende como ela é, a autenticidade, então vamos conversar sobre o futuro. Financeiramente, e aí? Como é que a gente vai se organizar? E por aí vai. Então essa item 4 é o futuro juntos. E tem essa questão de que às vezes as pessoas moram... Eu recebi 2 casos recentes de pessoas que namoravam à distância. Só que uma coisa é você namorar à distância e ter frequência juntos, outra coisa é uma moça que fala assim, eu namoro à distância. Ele não mora no Brasil, eu tô há 5 anos nesse relacionamento. E aí a gente tem que se perguntar, mas em que momento cruza? Porque relacionamento é se relacionar. Precisa de presença, precisa de frequência, né? Então, às vezes, as pessoas também se enganam. Porque, é conveniente, eu fico aqui, ela fica lá e tá tudo certo, mas
pô, você tá se enganando, né? Você tá se enganando. Se não cruzar em algum momento, essa visão de longo prazo, cruza ou não cruza? Porque se não cruza, não vai ter relacionamento, né? E principalmente, se isso for tudo que é intencional, beleza, nós estamos morando separados, é relacionamento à distância, e vai ser assim pra sempre. Ótimo. Nós combinamos isso. Ou não, vai ser por um período porque estamos precisando trabalhar e juntar dinheiro, não vai ter como ter junto aqui, mas temos um horizonte de tempo para daqui a 2 anos a gente vai dar um jeito, o que tiver que ser. Ótimo, intencional. Agora, filosofia Zeca Pagodinho não dá, né? Não dá. Deixa a vida me levar, a gente vai vendo, vamos ver o que acontece, parará. Aí você delegou pro acaso e você não tá sentado no motorista, no papel de motorista da sua vida. Protagonismo. Então, beleza, temos um plano, temos um tempo aqui, um sacrifício que a gente vai fazer, mas beleza, eu não quero ficar para sempre longe, então vamos organizar isso. Visão de longo prazo, item 4. Muito bom. Item 5. O item 5, ele é provavelmente o primeiro na ordem cronológica. Tá. Mas talvez o quinto ali, na prioridade, na importância, cada um define a sua prioridade. O item 5 é a química. A química. Ou seja, a primeira coisa que atrai em alguém é o quê? Você vai querer casar com alguém que minimamente você acha bonita. Pessoa bonita, pessoa atraente. Especialmente o homem, eu acho. Eu acho que o homem é muito drivado à beleza. E às vezes a gente erra aí. Mas eu acho que talvez as mulheres tenham a beleza, mas talvez não seja a beleza, só a beleza física, tem um pouco do charme. Eu acho que a mulher também tem coisa da beleza também. No final... Todo mundo, né? Eu acho que é o conjunto da obra. É a beleza, mais o charme, mais o sex appeal, mais o sexo em si mesmo, ou seja, a coisa da pele, a conexão química, físico-química ali. Então, isso normalmente é o primeiro que atrai, mas muitas vezes as pessoas só se atraem por isso. A pessoa é linda, maravilhosa, modelo, mas pô, não consegue conversar, você não admira nada, e aí você está atraído só por aquele ideal que talvez a paixão explique no curtíssimo prazo, mas não vai sustentar um relacionamento de décadas. Nesse meu período solteiro, que foi curto, conheci algumas mulheres e algumas delas falaram assim, cara, tem homem que te leva para jantar, não fala uma palavra, não conversa, ele quer um troféu, mas eu escutei muito isso. Então, quando eu falo, óbvio, o homem ele tem um instinto caçador. Então, quanto mais bonita a mulher, melhor a caça. Então, ele tem muito isso. Só que isso é um homem sem autoconhecimento, né? O homem que já evoluiu, que tem autoconhecimento, ele já entende isso. Ele entende que não é só isso. Só que é fácil se perder quando você caça uma mulher, vence, o sexo é muito bom, e aí você fica naquele começo enlouquecido pelo sexo, e esquece de fazer o checklist do mozão. E aí você se apaixona pelo sexo, mas você não conhece a pessoa. Você não sabe mais nada daquela pessoa. E aí você tá apaixonado, porque quimicamente você se apaixona, porque a gente precisa de tempo. A mulher, depois do sexo, libera doses cavalares de ocitocina, se apaixona também. Pronto. Aí estão os dois apaixonados e não se conhecem. O que é um perigo, né? Então, esse primeiro passo do relacionamento, que é o lance da pele ali, não pode ficar muito tempo só ali, né, Vabo? Por isso que, estrategicamente, eu quis botar ele em quinto lugar, para chamar a atenção de que, sim, é importante, é a primeira coisa, mas está longe de ser a mais importante, e principalmente a coisa do troféu, né, que é triste essa situação, porque o que é o troféu? O troféu é uma coisa para você exibir para outros. Então você está tomando a decisão mais importante da sua vida, como já falamos aqui, para mostrar para os outros que você foi capaz de capturar alguém que esteticamente é bonito. Sendo que, na realidade, a vida é sobre saber perder. Já essa é uma reflexão forte também. Saber perder. Se tudo der certo, nós vamos perder a nossa juventude, vamos perder a nossa beleza, porque vai perder o colágeno, vai perder a vitalidade, vai perder nossos pais, nossos avós primeiro, depois nossos pais, se tudo der certo. Porque se não der certo, a gente vai antes, né? Vai antes. Então, nós vamos... Algo que é efêmero, transitório, impermanente, que é a beleza estética, sendo colocada em prioridade. Não estou dizendo, a pessoa, você não tem que ter atração física. Não é essa a mensagem. A mensagem tem atração física, química, tem a coisa da conexão de pele, mas isso está longe de ser o mais importante para o longo prazo. Então, ter essa consciência é Muito fundamental. bom.
Qual que é o sexto? Sexto item Sexto agora. item. Sexto item é o entorno. O entorno. Isso, pra mim, foi um erro também que eu cometi outras vezes na minha vida, porque os 5 primeiros itens, pô, maravilha, teve conexão, gosto da conversa, planejamos o futuro juntos, mas aí depois você tem que interagir também com o pai e a mãe, o irmão e a irmã, primo a prima, os amigos, tudo que vem no entorno. Você casa com a família, também casa com os amigos da outra pessoa. Então é importante também saber se você tem essa conexão. É o mais importante? Também não. Coloquei aqui em sexto lugar. Cada um define a sua ordem de prioridade, como eu falei, mas tem um peso de importância. Porque você vai conviver também, no longo prazo, com as demais pessoas que essa pessoa, com esse indivíduo que você está trazendo para sua vida, vai aportar também para você. Portanto, ter essa análise é crucial. Eu acho que tem também as bandeiras. Bandeira amarela, que é o yellow flag, a bandeira vermelha. Esses dias eu vi um vídeo de um português sendo entrevistado e ele pergunta assim, quem vem em primeiro lugar, a sua mulher ou a sua mãe? E ele categórico, minha mãe. Vem em primeiro lugar é minha mãe. E aí, então essa resposta, na hora que você vai investigar, às vezes se torna uma bandeira vermelha. Cuidado, porque quem estudou um pouco de psicologia vai entender que essa relação pai e mãe, tanto para o homem quanto para a mulher, ela é uma relação delicada. Precisa entender se as coisas ali estão resolvidas ou não estão bem resolvidas. E esse entorno, às vezes, se torna o principal obstáculo do relacionamento. Total. E tem uma outra vantagem também de você fazer uma análise crítica no checklist do Mozão, quando você roda o checklist inteiro no item 6, que é o fruto, quando nasce, ele não cai muito longe da árvore. Você vai comer uma maçã, não nasceu na árvore de abacate. Certo? A maçã nasceu na macieira, o abacate no abacateiro, a manga na mangueira. Então existe alta probabilidade de, ao conhecer os pais, os irmãos, a família, você começa a entender mais também sobre com quem você está casando. Quais são os valores daquela família, qual foi a criação, que tipo de comportamento ali existe, tanto que vai te agregar quanto que pode ser um obstáculo. Ninguém é perfeito. Tudo... Eu falei que a Carol gabaritou? Gabaritou, com certeza. Mas sempre tem elementos ali que você vai trabalhar. Ela gabaritou no sentido de ser algo especial de conexão comigo. Mas ela é perfeita, eu sou perfeito? Mas muito longe disso. Portanto, essa investigação de como os pais funcionam e a relação entre a família gera também insights valiosos. Verdade. Inclusive para quando você decidiu ficar com a pessoa, para você mitigar frustrações futuras e saber como agir e não repetir erros anteriores. Fantástico. Chegamos no último. Chegamos no último, que era o spoiler do 7º, que explica... O 7º explica o quê? Explica o que a gente falou agora, né? Que a coisa da... O 7º é o imponderável. O imponderável. 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 É aquilo que, para além da cabeça técnica, científica, metodológica, processual do engenheiro, é o sentir. É o sentir, é o abstrato. É um plugin que você teve que instalar depois que você não tinha. Pois é, eu falei, tá muito técnico isso aqui. 6 itens, amor, o negócio é... Então tem que ter uma parte do frio da barriga. Pô, não sei, eu gosto da pessoa porque eu gosto. Porque você fala assim, eu amo ela, eu a amo porque ela faz macarrão pra mim. Eu amo minha esposa porque ela faz massagem no meu pé. Eu amo ela porque ela é linda. Tá bom, você não tá amando, você tá amando o macarrão, você tá amando a massagem, você tá amando a beleza estética. Agora, eu não sei dizer porque eu a amo, porque com palavras não é capaz de... Não consigo traduzir isso. Eu consigo sentir algo muito forte, porque afinal, o poeta já dizia, né? O amor é algo que você não define, né? Então esse imponderável é a borboleta no estômago, é o frio na barriga, é aquela vontade bizarra de querer estar junto, como diz o outro poeta, né? Amar é o quê? Você querer estar perto quando longe, e mais perto quando perto. Esse é o item 7, o imponderável, que aí foi quando eu comecei a perceber que eu precisava também aumentar o meu sentir. Quando você hoje analisa o checklist do Mozão, vários anos depois, quase 10 anos? Quase 10 anos. Quase 10 anos Quase que 10 você anos. criou ele. Algo precisa mudar?
mudou alguma coisa na sua cabeça em relação a isso? Se sua filha já estivesse na idade de encontrar um amor, você faria algum ajuste Olha, essa para os jovens de hoje? é uma boa pergunta. Eu vou replicar a pergunta para você, porque você recentemente rodou o checklist do Mozão. Sim. Então eu por enquanto, tô satisfeito com ele. Mas Legal. você sentiu falta de alguma coisa? Tem um critério que eu acho importante, que é o seguinte: as pessoas não vêm prontas. Elas não vêm prontas. E mesmo que ela gabarite o checklist do Mozão, vai precisar de um aperfeiçoamento, um próximo passo. Porque talvez o checklist do Mozão seja a fotografia dos primeiros 6 meses, 3 meses. E depois? Eu acho que falta... Então, digamos que o checklist do Mozão seja o projeto, encontrar um amor. E existe a operação... Muito bom. A operação, a sustentação do amor. Eu acho que a sustentação do amor, ela exige um sacrifício importante, que é se investigar, quebrar aquilo que você acredita piamente e desacreditar, porque muitas vezes você tem comportamentos que você não deveria ter e eles precisam ser quebrados. E isso vem de vício do passado. E vice-versa, porque tanto a pessoa quanto você vão ter esses comportamentos. Então vocês precisam saber conversar sobre coisas difíceis com o simples objetivo de se aperfeiçoar. Porque casal que não tem capacidade de analisar o passado, e quando eu digo passado, é desde o primeiro momento que a gente se conheceu, o momento anterior que a gente se conheceu. Com quem você se relacionou? Quem foram seus namorados? O que você viveu? E vice-versa, quem foram minhas namoradas? O que eu vivi? Por que eu vivi? E existe casal que não aceita conversar sobre relacionamentos passados. E isso é um engano. Porque é a partir do que vivemos no passado que aprendemos a melhorar e projetar um futuro melhor. E não só isso, é importante a gente investigar os comportamentos de quem nos criou e quem criou quem nos criou, para que nós entendamos quais são os nossos comportamentos, para que a gente evolua. Então, esse trabalho de terapia que você fez, ele não é um trabalho que só pode ser feito com o profissional. Ele deve ser feito entre o casal, para que a gente investigue a nossa vida e entenda os buracos que a gente se enfia. E esse é um exercício de muita humildade, de escutar coisas que você não está preparado para escutar. Então eu sempre falo, eu faço esses trabalhos, né? Eu como casal, eu como objeto de estudo, sendo analisado por outras pessoas, e eu também faço o inverso. E eu sempre digo assim, sentiu? É verdade, tem coisa para trabalhar. Então, quando a gente está falando sobre comportamento e a pessoa pega e fala assim, não, mas aconteceu isso desse jeito, dessa forma. Aí você está vendo a pessoa se expressar de um jeito, mas a feição dela é contrária ao que ela responde. Fulano, você está falando uma coisa e você está reagindo de outra. Você sentiu aí alguma coisa, não sentiu? Então, escuta. Escuta, reflete, porque tem coisa para trabalhar. Então existe, acho que o complemento do checklist do Mozão seria o próximo passo, onde a gente entende que nós não estamos prontos, a gente precisa se aperfeiçoar, porque não é só dar match. Dar match é fantástico, a gente exclui um monte de gente do meio do caminho, a gente maximiza as possibilidades de dar certo, mas amar é verbo. Ele precisa ter continuidade. É uma construção diária. É uma construção. Precisa ter continuidade. As palavras foram inventadas porque o corpo não consegue mentir. Fantástico. Então a gente fala e tudo mais, mas nosso corpo tá ali, né? E remoendo, que é a materialização das emoções, dos sentimentos. Então o que eu posso dizer é que tudo isso que você falou agora é um exemplo clássico de autoconhecimento. Em outras palavras, amadurecimento. Você vai amadurecer como casal, vai amadurecer como indivíduo, como ser humano, quando você começa a jogar o holofote para dentro de você,
investigando o que está acontecendo aqui dentro. E aí um bom indicador, uma boa informação são as emoções. As emoções nada mais são do que informações. Mas não é gostosinho. Não é agradável. Tem uma diferença entre o bom e o agradável. Tem Qual é? coisa na vida que é agradável, mas não é bom. Tem coisa na vida que é bom, mas não é agradável. Então, comer picolé cheio de açúcar, sorvete e chocolate doce e tal é super agradável, mas não é bom. Agora, fazer autoconhecimento é muito bom, mas não é agradável. Porque na maior parte das vezes eu me sinto como se eu estivesse abrindo uma porta dentro da minha cabeça e entrando num quarto escuro com uma lanterna mínima. Aí eu jogo a lanterna ali e tem uma cobra ali. Aí eu saio do quarto. Aí tá bom, vou entrar de novo. Vou jogar a lanterna ali, o cara sei que tem a cobra. Vou jogar ali, ih, achei um zumbi. Volta. Agora acende a luz. Cobra, zumbi, lagarto, monstro, bruxa, dinossauro, coisa boa também. Enfim, é duro, é sofrimento. Então, a pessoa fala assim, não quero conversar sobre os seus ex, não, e tal. Por quê? Porque a pessoa começa a sentir ciúme. Mas peraí, esse ciúme é um sentimento, é uma informação. Por quê? Será que é uma insegurança sua? Vamos trabalhar isso, vamos conversar isso. E esse talvez seja a grande beleza da vida, né? A oportunidade que a vida nos coloca de colocar os obstáculos. Como diz Ryan Holiday, o obstáculo é o caminho. Não é que tem caminho e você vai desviando dos obstáculos. O obstáculo é o caminho. A cada obstáculo, como é que eu reajo? Eu quero tratar as pessoas do jeito que as pessoas me tratam, ou eu quero tratar as pessoas do jeito que eu acredito que seja o mais correto, e por aí vai. Então o checklist do Mozão, ele não se propõe realmente, ele é meio que um onboarding, ele não é um ongoing. Boa. Ele é um onboarding, ou seja, como é que você faz para uma vez você, solteiro, querendo arrumar alguém, ou namorando alguém para saber se essa é a pessoa certa, que vai ser a sua cara metade, entre aspas, né, que para mim não tem cara metade, todo mundo vai ter que ser inteiro, 2 inteiros se encontram, né? Eu sou metade, você é metade, eu vou suprir a sua carência ali. Então, como é que eu inteiro encontro outra pessoa inteira e descobrimos se realmente a gente tem sentido com alguns indicadores que nós temos no início de relacionamento, que são aqueles 7 itens que a gente falou aqui. Agora, precisa ter a versão 2, que é o ongoing. Aí o ongoing talvez não dê para ser um checklist, vai ter que ser um almanaque. Almanaque do Vabo, vem aí. Exatamente. 2045, o próximo livro. Esse é desafiador, porque exige muito conhecimento, né? Mas você sabe que uma vez veio uma pessoa muito sábia e ela fala assim, como é que adquire conhecimento? Eu estava provocando ela. Como é que adquire conhecimento? Como é que a gente se desenvolve, né? Intelectualmente, assim. E ele falou assim, não necessariamente tem a ver com estudo. E eu achei curiosa essa provocação. Porque a provocação que ele faz foi exatamente isso que ele disse, essa é a minha interpretação do que ele disse. Já é um grande passo ter humildade. Verdadeira humildade. A humildade de estar errado. A humildade de escutar e aprender e investigar. Humildade. Um valor fundamental que em muitos momentos da nossa vida falta. Porque se você tem a humildade de escutar as coisas sobre você e realmente investigar e querer evoluir, cara, você está aprendendo muito. A vida tem aulas e aulas o tempo inteiro. O problema é que a gente decide ignorar boa parte dessas aulas. Óbvio, aqui eu tenho uma aula cativa com você, onde as pessoas têm oportunidade de ter aula. Mas, por exemplo, um lugar que eu mais tenho aula é nos comentários dos meus conteúdos de gelo. Cara, aulas e aulas sobre o comportamento humano, sobre como as pessoas reagem a um cutucão. Porque eu não estou cutucando a pessoa, eu estou cutucando o comportamento. E ainda assim você vê as pessoas lutando contra aquilo, não aceitando aquilo ali, criando desculpas. E é interessante, você vai percebendo padrões. Super interessante. Você aprende, porque eu não estou olhando para a pessoa, eu estou olhando para a pessoa e o comportamento e falando, eu faço isso? Em quais momentos da minha vida eu repito isso? Como é que eu faço para não repetir isso nunca mais? E os nossos amigos ao redor, assim, eu sou um cara muito curioso, então eu adoro a vida alheia, mas eu adoro a vida alheia não para fofocar,
Eu adoro a vida alheia para entender comportamento. Por que fulano está fazendo o que ele está fazendo? Por que fulano está comprando o carro que comprou? Por que fulano está mostrando o que ele está mostrando? Eu fico olhando o padrão para eu tentar entender. Eu falo, cara, eu faço isso. Eu faço isso. Só que eu quero fazer isso consciente. Consciente. Eu estou fazendo isso consciente. Eu sei que isso daqui é um excesso. Todo excesso é uma falta. Qual que é a falta? Aí pronto. Aí eu começo a ter a vida como um ambiente de educação, de aprendizado, de evolução. Então, imagina que todo mundo aqui que tem um relacionamento tem capacidade de ter isso e evita isso. Todo mundo aqui tem relação o tempo inteiro e ao invés de aprender com as relações, ficam competindo para ver quem tem razão. Então, óbvio, fiz isso como todo mundo fez a vida inteira. Vida inteira. Só que chega uma hora que a ficha cai e você fala, epa, chega, para de me enganar. A partir de agora eu vou tentar mudar como ser humano, vou tentar acertar essa parada daqui em diante, né? Você fez uma provocação que eu queria tocar aqui. Você falou, eu não gosto dessa palavra. Qual palavra que era? Sucesso. Ah. E eu queria entender por que você não gosta dessa palavra. Deixa eu só comentar o que você falou antes, Comente. Porque assim, essa sua fala agora, tem um amigo meu que ele fala que os empreendedores empreendem para tapar um buraco na alma. A essência máxima ali. Então temos que investigar que buraco na alma é esse. Se os nossos comportamentos são os nossos valores em movimento, e a gente percebe que tudo que a gente faz é porque existe uma crença por trás do que a gente faz, e se essa for a crença de escassez, e se eu estou comprando carro, eu estou empreendendo para poder provar para alguém que eu sou capaz, para validar a minha existência. Porque quando eu era criança, eu não podia chorar, porque falaram que eu tinha que engolir o choro. Isso está no nosso inconsciente, porque a gente não lembra exatamente o que aconteceu quando a gente tinha 4 anos de idade. Então, isso que você falou é de uma sabedoria muito profunda, porque mostra, mais uma vez, que a vida é uma grande escola. E como diz um outro amigo meu, ele fala que se você não aprender nessa vida, nessa aula, boa sorte na próxima. Sensacional, essa eu gostei. Ele fala, porque é um amigo dele indiano que fala, fica mais legal um sotaque indiano. Sorry, my friend. Better luck next life. Se não aprender nessa, vai na próxima. Então, no final das contas, eu tento me colocar como um grande aluno dessa vida, e você tocou, na minha visão, na virtude humana número 1. Número 1. Ela é tão sutil, que quando você fala de humildade, ela já foi embora, né? De tão sutil que ela é. Porque eu sou muito humilde. Já era, né? Já não é, né? Então, esse exercício diário de você perceber... Quer ver um exercício? Agora que fui falando, a gente vai lembrando. Eu cometi uma grande loucura na minha vida esse ano, que foi ser subsíndico do meu prédio. Essa é uma grande loucura. No mesmo ano que nasceu meu filho, e ainda fiz a cirurgia do nariz, né? Então essa é a loucura agora desse início de ano. E um parênteses, esse rapaz que você comentou que veio aqui, que falou sobre que você aprende, não é com o estudo que você aprende, filho é isso, né? Eu li 12 livros de educação infantil. Serviram, não é que serviu pra nada, vou exagerar. Serviu pra nada quando tá tendo uma birra, tem que dar o banho, então serve, óbvio, você aprende, evolui, com certeza o estudo ajuda 10, 20%. 70% é a experiência direta na veia, na prática, você passar pela situação. Agora eu entendi, errei, agora eu vou melhorar na próxima e por aí vai. Mas esse era o parênteses do parênteses. Então, subsíndico, de vez em quando eu sento na guarita do prédio junto com o zelador, e essa semana eu fiz esse experimento. Fiquei uns 15 minutos, passaram 8 moradores. Quantos deram um bom dia pro porteiro? Quantos? Tô curioso pra saber. Nenhum. Nenhum? Nenhum. Simplesmente passa e acha que é uma obrigação abrir a porta e tal. Cara, tem um que bom loucura. dia, um oi, tudo bem e tal. Só vai, passa e vem, fecha. Então, as oportunidades que a vida nos coloca, o nosso cérebro, essa é a grande... O nosso cérebro está configurado para enxergar qualquer tipo de mudança como ameaça.
porque o cérebro está configurado para sobrevivência. Então, se vem uma mudança, se vem uma alteração, se vem uma nova coisa, é ameaça. Eu tenho que gastar uma energia a mais para sair da ameaça e ver como oportunidade. Então é uma escolha. Daí talvez o livre-arbítrio, essa discussão de livre-arbítrio e tal, não quero entrar na polêmica filosófica de 10 mil anos, mas eu tenho a escolha de gastar uma energia a mais para ver o que essa situação está querendo essa situação desagradável está querendo me ensinar. E aí com isso eu posso subir algum degrau nessa escola da vida. Isso se conecta com a sua pergunta do sucesso, porque tem algumas palavras que eu não gosto, seja porque o mercado, a literatura usa e para mim não representam ou tão antigas ou não representam, tipo, vamos reter os funcionários da empresa, vamos desenvolver as suas soft skills, o RH, os recursos humanos, não é recurso, né? O pessoal não é humano, não é. Humano não é recurso, né? E reter, não quero reter ninguém, eu quero engajar. Soft, a emoção não é soft, então é people skill. Sucesso é uma dessas palavras, porque assim, estamos aqui hoje com o Vabo, que teve muito sucesso, pois vendeu a empresa e fez em Harvard e fez tal coisa, mas me divorciei e me destemperei com a minha filha outro dia e gritei, depois pedi desculpas e então, será que tem isso? Qual é a métrica? Vamos lá, qual é a métrica? Inclusive, essa é uma aula que nós temos no nosso curso de autoconhecimento. Uma das aulas eu coloco um monte de imagem para os alunos, uma imagem de um tapete vermelho, tipo do Oscar, uma imagem de um carro maravilhoso que todo mundo quer ter, uma imagem de alguém tendo 10 milhões de seguidores, e eu peço para cada imagem, cada um escrever que palavra representa. E sempre aparece, pelo menos uma vez, às vezes muito mais de uma vez, a palavra sucesso. 10 milhões de seguidores é sucesso, tapete do Oscar é sucesso, e por aí vai. Não sei se essa é a métrica, inclusive essa lá no Vabocast é uma pergunta que eu faço, o que é sucesso para você? Você fez para mim, verdade. Pois é, e aí no final tem uma definição muito boa que me veio agora a definição de sucesso da Dani, eu gostei muito, e a do Chris, que foi lá também mandar um beijão aqui pro Chris Brega, ele falou, sucesso vai ser quando eu chegar no final da vida e perguntarem pra minha filha, seu pai foi um cara legal? Ela fala, foi. Aí isso é sucesso por aí. Demais. E a Dani, você lembra? A Dani deu uma definição incrível, maravilhosa, que engloba também tudo que eu acredito, que no final resume a equilíbrio, né? Sucesso é você ganhar dinheiro com paz de espírito. É você ter clareza de quais são as suas prioridades, né? Saúde, família, trabalho. É você conseguir acessar a sua vida interior, o seu mundo interior, com a mesma vontade que você tem de acessar o seu mundo exterior. Ou o Bernardinho que diz, né, sucesso é você querer voltar para casa com a mesma energia que você foi para o trabalho. Então você vai para o trabalho para fugir de casa, vai de casa para fugir Então, nós estamos com a mesma energia. Por mais que eu passe menos horas num ou mais horas no outro, eu estou presente. Então o sucesso tem muito menos a ver com as consequências. Consequência, comprei um carro, consequência, ganhei seguidores, faturei X milhões, ganhei tantos elogios, vendi a empresa. Sucessos materiais, para mim, é a consequência. Causa, para mim, é aquilo pelo que vale a pena você fazer o que você faz. Mas ainda estou na descoberta. Do que é sucesso. Do que é esse sucesso. Ou seja, eu tive um exemplo de sucesso essa semana. Comentei com você também nos bastidores. Eu tive a primeira oportunidade, minha filha está com 2 anos, tive a primeira oportunidade de ir na escola dela e ler a história dos 3 porquinhos para ela. E aí foram 10 minutos, que pareceram 2 horas. Eu dei palestra já para 2.000 pessoas. Foi mais fácil prender a atenção de 2.000 pessoas do que a atenção de 11 pré-adolescentes de 2 anos de idade na história dos 3 porquinhos. Não, crianças, né, Vabo? Pré-adolescente, você tá... De 2 anos. São pré-adolescentes. Já são pré-adolescentes. É considerado pré-adolescente? Praticamente já, porque pelas vontades, interesses e confusão e atenção. Então aquilo pra mim, a sensação que eu tive quando eu saí de lá, eu senti a emoção da minha filha de estar feliz e mostrando pros amiguinhos. Ela adorou. Ela amou as fotos, o vídeo e tal, os amiguinhos prestaram atenção, o lobo mau, os 3 porquinhos, a casa de palha, não sei o quê. Quando eu fui pro carro, eu tava meio que extasiado. Parecia, não sei, que eu tava tomado 10 caipirinhas de
Muita adrenalina. Eu sentei no meu carro, a adrenalina, com ocitocina, com todas as inas, sentei ali e falei, não, agora tá no horário, eu vou ter que ir pra outra reunião. Eu falei, não, deixa eu só sentar aqui, deixa eu curtir esse momento, um momento de 10 minutos que eu vivi com a minha filha, e pela felicidade dela, e pelo prazer que eu senti nela, por ela estar interagindo com os amiguinhos, eu vi ali talvez tenha tido um lampejo do sucesso, e no final eu descobri que ser pai é a segunda experiência mais extraordinária, humana nesse planeta. Que maravilhoso, Uau. Pra gente fechar, eu vou fazer para algumas pessoas eu faço essa pergunta específica, não é sempre que eu faço. O que é a vida? O que é a vida, Clóvis de Barros? Essa pergunta pra ele. O que é a vida? A vida, pra mim, é uma oportunidade de você se reconectar com a unidade. Então, isso é uma definição que eu venho descobrindo e desenvolvendo recentemente. Não sei se você queria uma resposta curta, mas é muito filosófica essa pergunta. Então, a vida é essa oportunidade, essa escola que nós temos de perceber que nós temos um ideal. E esse ideal, que cada um pode chamar de um jeito, pode ser Deus, pode ser Jesus, pode ser Buda, pode ser Krishna, pode ser universo, natureza. O que é pra você hoje? Para mim é esse absoluto, essa unidade. É como se nós fôssemos partes. Imagina que as suas células do seu corpo fossem indivíduos e você fosse Deus ou o absoluto para essas células. Então, as células do seu corpo fazem parte de você. E nós somos células desse corpo, desse universo, desse absoluto, desse Deus. Aí cada um vai chamar de nome. Para mim, eu gosto de chamar de absoluto, unidade. E essa oportunidade que nós temos de praticar as virtudes, de entender aquilo que os indianos chamam de Dharma, que é por que estamos aqui? Qual é o nosso objetivo, nosso propósito, nossa correta ação que nos direciona para essa unidade? Toda vez que eu sou violento, me afasta da unidade. Toda vez que eu pratico compaixão, humildade, me aproxima da unidade. Então a vida é essa oportunidade de aprender, evoluir, despertar a consciência, essa escola que nos aproxima desse ideal. E ser pai, o amor que nós sentimos pelos nossos filhos é uma fagulha do amor que o absoluto tem por nós. É uma degustação. Fantástico. Nunca tinha escutado uma definição assim, apesar da gente estar estudando as mesmas coisas. Uma explicação bem interessante. As explicações sobre a vida, quando são mais profundas, não dá para ser muito literal. Ela precisa ser meio filosófica e precisa se utilizar de analogias, né? Essa analogia de nós sermos células e ter um absoluto, como você falou, muito interessante. Obrigado, meu irmão. Foi demais. Já acabou? Pensei que a gente ia até meia-noite hoje. Ó, quero deixar registrado que antes de vir pra cá, eu entrei na banheira de gelo mais famosa do Brasil. Tinha a banheira do Gugu e agora é a banheira do Toledo. Caraca, é isso mesmo. Primeiro dia. O quadro vai ser a banheira do Toton. Pô, eu fiz gravação, hein, Felipe? Vamos fazer um teste desse conteúdo aqui. Que eu fiz introdução, fiz perguntas pro Vabo. O Vabo tava quase fraquejando ali com o braço. Será que eu tiro meu braço? Aí eu comecei a fazer pergunta para ele aguentou 3 minutos e meio praticamente. E foi liso. Se eu não aguentasse, eu ia entrar oficialmente. Não podia entrar pro clube. Clube do antifrouxo. Né? Ia fraquejar ali, mas segurei firme. Quase tive gangrena no braço. Brincadeira. Tá tranquilo o braço? Tá maravilhoso. Energia lá no alto. Sucesso total. Que prazer, que honra voltar aqui nesse podcast. Vou deixar também registrado uma coisa que eu já te falei também. Mas... E também que o pessoal vai ter inveja e ciúme e paciência, né? Mas... não. Investiga. Se tiver, investiga. Se tiver, investiga. De todos os podcasts que eu já fui hoje na vida... Você foi o melhor entrevistador que eu já tive pela segunda vez. Fiquei impressionado na primeira vez. E, novamente, a facilidade com que você entrevista, deixa o convidado confortável. Você domina sobre a história do convidado,
com profundidade, não é um negócio que você leu rapidinho, você não consulta, você tem isso na sua mente. Então, você escuta quantos podcasts que eu vou que o pessoal interrompe, eu não consigo concluir o raciocínio e tal. Então, queria dizer que me sinto em casa. É que eu li Muito obrigado. o livro do Vabo, que tem um capítulo, o único livro de oratória que tem um capítulo sobre escutatória. E mais do que isso, você pratica. Então, muito obrigado. Uma grande honra para mim ter voltado aqui. Valeu, meu irmão. Obrigado pela gentileza. Você é um cara, uma surpresa na minha vida. Esse mundo de negócios, a gente encontra muitas pessoas que só querem fazer negócios. E quando a gente encontra pessoas que têm esse nível de conexão, que estão apontando para os mesmos vetores da sua vida, apontando para os vetores da minha vida, que é a busca pelo desenvolvimento, a busca por ser um ser humano melhor. Então, eu vejo isso em você. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Beijo pra você e até a próxima semana.